Será que esse surgimento da influenza aviária aqui no Brasil tem correlação política? Bom, eu sou a doutora Keren Medeiros, bióloga médica veterinária, e vou explicar para vocês aqui tudo sobre essa doença para você então no final chegar à conclusão. Tem ou não tem correlação política? Gente, a influenza aviária, ela é uma doença realmente real, né? Ela já existe há muito tempo, ela não começou agora, ela aconteceu agora aqui no Brasil, mas ela já é uma preocupação mundialmente falando. Por exemplo, em 2021, entre 2021 e 2022, a França matou 16 milhões de aves de corte por risco de influenza aviária. Quando um plantel de produção de aves é acometido por esse vírus, ele obrigatoriamente necessita abater todas as aves por se tratar de uma doença com um potencial zoonótico, ou seja, pode passar para nós seres humanos. Então, Keren, a influenza aviária ela pode ser muito grave, ela é muito grave? Depende, gente. É um tipo de doença que existem diversos, múltiplos subtipos que nós chamamos. A gente conhece o H1, H2, H3, H4. Isso aí, o nome desse tipo de denominação, falando assim, vulgarmente falando, é hemaglutinina, que pode ser do sorotipo 1 ao 16, ou seja, do H1 até o 16. E a outra combinação é os Ns, né? O N1, N2, N3, N4, que é neuraminidase, que pode, no caso da influenza ser do N1 ao N9, ou seja, pode ter ali combinações entre Hs e 9s, do 1 ao 16 e do 1 ao 9. Então, isso vai variar também no potencial de ação, na patogenicidade daquela doença. Conseguiram entender? Então, assim, isso varia muito, de ser muito grave, de ser menos grave. E, claro, tratando-se de uma doença com potencial zoonótico, nós não podemos esquecer da evolução, né, da mutação. Isso é perigoso. Toda doença, todo vírus pode mutar. E um vírus que de repente não fazia mal, ele pode mutar para começar a fazer mal. Ou um vírus que fazia muito mal, ele pode mutar e passar a não fazer mal, entende? Então, o que nós precisamos fazer é cercar, isolar esse vírus, não deixar ele se propagar, que é o que a medicina veterinária do mundo já faz com a influenza aviária e tantas outras doenças. Porque, gente, às vezes as pessoas não têm muita noção, mas o consumo de carne, o consumo de ovos, ele tem que ser rigorosamente controlado, porque ali podem sim passar muitas doenças gravíssimas. E o consumo de carne hoje, a produção de carne hoje no nosso país, ela de fato é muito segura. A gente vê isso aqui, na prática, nos frutos. Não é tão recorrente nós vermos surtos zoonóticos, né, epidemias zoonóticas em decorrência de alimentação de carne ou ovos contaminados de frigorífico federal, que passe por sistema de inspeção federal, que é o que acontece, feito e realizado pelos médicos veterinários, pelos meus colegas de profissão, que avaliam um animal antes dele ser abatido, avalia a carcaça daquele animal, a viabilidade daquele animal, se pode conter doenças que vão passar para nós, seres humanos ou não. Ah, Keren, será que isso acontece? Será que é mesmo que acontece assim? Não tem uma falha? Gente, falhas podem acontecer em todos os segmentos, né? Mas uma coisa eu tenho para falar para vocês, pelos frutos, né? Nós não temos muito casos de epidemias zoonóticas e somos a grande potência da importação de carne. Então, não só para a nossa população, mas pela nossa relação com o comércio exterior, o nosso abate, né, dos animais realmente ele é muito rigoroso. Porque, você imagina, se a gente tá aí o perigo da influenza, né? Se chega essa doença aqui no nosso país, né, e começa a contaminar as nossas aves, como é que vai ficar a nossa relação com lá fora, né? Pode ficar comprometida, pode ficar estabelecida. Por isso, gente, esse cerco aí tão grande de não disseminar esse vírus. E aí, Keren, como é que esse vírus então passa para as aves domésticas, né? Para as aves de criação? Olha, esse vírus, como eu falei, é um vírus que está na natureza, né, gente? Principalmente por aves migratórias. Então, uma ave pode sair de um país para o outro e carregar esse vírus, né? Claro que tratando-se de um animal doente, principalmente até mesmo de uma ave migratória, quando ele começa a ficar mal, quando ele começa a ficar prostrado, ele não consegue nem voar, até porque essa doença causa diarreia, alteração neurológica, coordenação motora, o bicho não voa, tem espirro, processos inflamatórios respiratórios, então a ave fica o quê? Parada, né? Então, assim, pode sim alguma outra migrar quando esse vírus ainda não tem sintoma e passar para outros lugares? Podem. Pode também uma ave doente ficar próxima a um córrego, a porções de água, o que é muito comum, e contaminar aquela água ser utilizada de repente nos animais de produção, ou quem sabe, o que é mais comum, contaminação através dos objetos, dos fomites que a gente chama, que são o quê? Bota, pneu de carro, né? Que a gente leva ali vírus para dentro até mesmo da produção. Então é um perigo muito grande, sim, comercialmente falando, para um vírus desse aqui no nosso país, porque pode sim ser muito perigoso, não só para faltar recurso de frango para nós, né?
propiciar também algumas doenças, de repente nem ser tão grave, porque esse subtipo que tratando-se em questão, ele não é o dos mais graves que tem, mas essa questão de faltar recurso para alimentação e comprometer o relacionamento exterior da comercialização da nossa carne. Agora, entra uma questão também aqui que é extremamente importante, que poucas pessoas falam. Gente, os animais selvagens, os animais silvestres, da mesma medida que as aves pegam esse vírus e morrem muito facilmente, dizimam muitas aves, não só de maneira mecânica, por nós tendo que abater esses animais, né? Mas também o animal vem a óbito, a verdade é essa, as aves de fato vão vir a óbito. Só que vocês imaginem isso na natureza, né? Isso em grande escala na natureza. Então, pode ser perigoso, pode dizimar algumas espécies de vida selvagem, que seria extremamente prejudicial para a conservação e o meio ambiente. As nossas aves já sofrem tanto, né? Nossos bichos já sofrem tanto, com diversas ameaças, e agora ainda a ameaça sanitária. Isso é muito preocupante. Isso preocupa não só a questão comercial, não só a questão sanitária, mas principalmente a questão ambiental. Então, por isso que nós fizemos um vídeo, que eu fiz um vídeo aqui, né? Que a gente tenta alertar vocês, alertar a população com isso, não só do cuidado com a nossa saúde, mas também com o cuidado com a nossa natureza, com os nossos animais. Então, gente, se você avistar algum animal, principalmente um animal selvagem, né, em grande escala, morrendo, às vezes você vai num campo e tem lá 5 aves mortas, 10 aves mortas, ou com sintomas de andar cambaleante, de diarreia, de espirro, de coriza, vocês precisam realmente notificar imediatamente o médico veterinário da sua região, o Conselho Federal, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Centro de Zoonoses. Eles vão saber conduzir essa condição, né, esse animalzinho, e investigar se é ou não uma influenza aviária, porque a questão é essa. Esse vírus já chegou aqui no Brasil, foi confirmado em alguns casos no Espírito Santo, aqui no Rio de Janeiro também, foi confirmado em aves silvestres, inclusive, né, ave selvagem, foi em Barra de São João e na Praia de Tamoios, aqui em Cabo Frio, né. Então, assim, isso é muito comum, inclusive, de disseminar com aves migratórias, tá, gente? O índice de morte é muito grande nas aves migratórias, também nas aves de rapina. Então, assim, a preocupação é essa. Se você vê um animal desse no chão, passando mal, não se aproxima, tá? Ou quem sabe for a sua ave que teve contato, que tem contato ali próximo a córregos de água, ou que possa vir aves migratórias próximos aos seus animais domésticos, isolem, não deixa, nesse momento, principalmente, eles terem contato com animais selvagens, porque assim, pode ter uma transmissão ali, principalmente você que tem granja em casa, aquelas criações comerciais, né? Então, assim, estejam com um olhar bem atento com isso, porque é um momento de não é para estar com questões políticas levantadas ou não, tá? Eu respeito quem gosta dessa pauta, mas é um momento para nós nos unirmos não só para a nossa economia, mas também para a preservação do meio ambiente. Eu dei uma pausa para falar uma coisa muito importante também. Não pense em hipótese alguma que a solução para erradicar esse vírus aqui no nosso país, para assumir com esse vírus aqui, é acabando com os animais silvestres e selvagens. Não nos dá o direito algum disso acontecer, de nós fazermos e praticarmos isso com os animais, porque eles são tão vítimas, na verdade, eles são muito mais vítimas do que nós. E a contaminação, a disseminação entre as aves de produção, as aves de corte que a gente se alimenta, não é exclusivamente pelas aves selvagens, não. Comprovado cientificamente, tá, gente? Isso mais se dá pelo ser humano, pela falta de boas práticas sanitárias dentro da produção, tá? Da mesma medida que a gente pode levar a influenza, tantas outras bactérias, vírus e protozoários, nós seres humanos podemos transmitir para os nossos animais através da nossa roupa, da nossa vestimenta, da falta de higiene, da falta de condições sanitárias adequadas para a criação de qualquer bicho. Então, o culpado não é o animal selvagem, não é a ave selvagem, não é a ave marinha, não é a ave de rapina, eles não são culpados. Esse vírus, assim como tantos outros bactérias, né, outros micro-organismos, eles estão na natureza. Isso aí você não vai resolver, não tem nem como acabar com isso de vez, não, entendeu, gente? São políticas e condições para não deixar isso chegar até a ave de produção através do manejo sanitário adequado e isolamento, claro, das aves que estiverem doentes. Então, pelo amor de Deus, as aves selvagens e silvestres, nem de longe elas são culpadas ou devem pagar o pato por isso, né? Que na época da febre amarela o povo matava macaco. Pelo amor de Deus, não confunda as coisas, não. Continua o vídeo aí. Tá bom? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Quem tiver dúvida, bota aqui no comentário também que eu vou esclarecer pra vocês. E, dependendo da dúvida, eu gravo um outro vídeo explicando melhor, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!